A paz do Senhor nosso Deus, a Shalom do Eterno, Todo-Poderoso seja com todos. Nessa manhã, meus queridos irmãos, eu quero dar continuidade ao assunto da oração que nós começamos a estudar semana passada, que se referia ali a qual a posição apropriada, mais adequada de se falar com Deus em oração. Houve um questionamento por parte de alguém, inclusive eu quero dizer para vocês que eu não estou aqui impondo a ninguém que a pessoa tem que orar de joelho, é obrigado a orar de joelho, não. Mas que a posição é mais apropriado, é mais decoroso, é mais honroso e reverente orar assim ao nosso Deus, né? Mas para isso, hoje, irmãos, eu quero ler, dar continuidade, eu quero ler aqui Mensagem Escolhida, volume 2. Se você, meu irmão, minha irmã, que é adventista ou que não pertence mais à igreja, mas que tem a crença adventista, você pode, através do seu livro aí, Mensagem Escolhida, volume 2, página 311, a gente vai reforçar o assunto sobre a oração. O tema do assunto aqui é a posição apropriada na oração. A gente vai ver como era que era ensinado ao povo adventista a orar, né, lá no começo de sua história. Então vamos começar a ler aqui o capítulo. Que começa assim a senhora White. Tenho recebido cartas perguntando-me sobre a posição que deve ser assumida pela pessoa ao fazer a oração ao soberano do universo. Ela diz: onde tiveram nossos irmãos a ideia de que deviam ficar em pé quando oram a Deus? Alguém por cerca de 5 anos se educou em Battle Creek, foi solicitado a fazer a oração, antes que a irmã White falasse ao povo. Ela diz: mas quando vi pôs-se em pé, enquanto os lábios iam se abrir em oração a Deus, a minha alma foi levada no íntimo a dar-lhe uma repreensão pública. Chamando-o pelo nome, disse-lhe: proste-se de joelhos. Esta é sempre a posição apropriada. Amém, irmãos? Não é a posição obrigatória, é a posição apropriada. Então era assim que era ensinado. Então esse jovem, ele antes de ser passado a palavra para a irmã White, ele foi convidado a orar. E ela viu que ele ia orar em pé. E ela então repreendeu ele publicamente, né? Continuando aqui o capítulo, diz: apartou-se dele cerca de um tiro de pedra e pondo-se de joelhos, orava. Lucas 22, 41, a repetição do texto do estudo da semana passada. Mas Pedro, fazendo sair a todas, pôs-se de joelhos e orou, voltando-se para o corpo. E disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Atos capítulo 7, versos 59 e 60. E havendo dito isto, pôs-se de joelhos e orou com todos eles. Atos 20, 36. Paulo em Mileto, com os presbíteros. E havendo passado ali aqueles dias, saímos e seguimos nosso caminho, acompanhando-nos todos, com as suas mulheres e filhos, até fora da cidade. E postos de joelhos na praia, oramos. Atos capítulo 21, verso 5. Diz que perto do sacrifício da tarde me levantei na minha aflição, havendo já rasgado meu vestido e o meu manto, e me pus de joelhos, e estendi as minhas mãos para o Senhor meu Deus, e disse: meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a minha face. Meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicam sobre a nossa cabeça, e a nossa culpa tem crescido até os céus. Esdras
capítulo 9, versos 5 e 6. Diz aqui que ele se pôs de joelhos e estendeu as suas mãos para o Eterno. Ó, vinde, adoremos e prostremos, ajoelhemos diante de nosso Deus que nos criou. Por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Efésios 4, 3, 14. E todo este capítulo, se o coração for receptivo, será uma lição preciosa, como a que mais o seja. Todo esse capítulo, irmãos, está sendo lido para vocês. Se você tem Mensagem Escolhida, volume 2, você pode conferir. Aqui ela continua falando assim: quando em oração a Deus, a posição indicada é prostrado de joelhos. Quando em oração a Deus, a posição indicada é prostrado de joelhos. Segundo Mensagem Escolhida 312. Mas somente no culto particular, pessoal ou público, diz aqui, tanto no culto público como no particular, é nosso dever prostrar-nos de joelho diante de Deus, quando lhe dirigimos nossas petições. Este procedimento mostra a nossa dependência de Deus, do Eterno. Olha aí, vendo? Que ela diz que é uma frouxidão em não ensinar isso para o povo. Apresenta esses textos comprovativos com a pergunta: onde recebeu o irmão sua educação? Em Battle Creek, será possível que, com todo o esclarecimento que Deus tem dado a seu povo sobre a reverência, ministros, diretores e professores de nossas escolas, por preceito e exemplo, ensinem os jovens a ficarem em pé na devoção, como faziam os fariseus? Consideraremos isso demonstrativo de sua presunção e importância própria? Devem essas características tornar-se distintas? Olha aí, irmãos, que repreensão à igreja, né? A igreja que não leva mais isso aqui em consideração, não leva mais. 314 a página. E quando vos reunis para adorar a Deus, não deixeis de vos prostrar de joelhos diante dele, que esta ação testifique de que toda a alma e corpo e espírito estão em sujeição ao Espírito da verdade. Olha aí, está vendo? Diz aqui que esta ação testifique que toda a alma, corpo e espírito estão em sujeição ao Espírito da verdade, que é o nosso Deus, né? Então é isso aí, meus irmãos. Eu quero apenas deixar esse texto, esses textos que foram lidos, esse capítulo aqui do livro Mensagem Escolhida, volume 2, para que a gente venha entender que se é chegar a Deus de forma respeitosa, de forma reverente, não é nada de mal, não tem nada de errado, né? em se prostrar e orar a Deus de joelhos. Não é uma imposição, mas é apenas aquilo que a Bíblia nos revela, que de joelhos é melhor. Mas se a pessoa fisicamente não tem condição para isso, é lógico que o Eterno ele vai entender, ele entende, né? Então que Deus abençoe a todos. Amém.